Deus, né? A Bia vai fazer a oração. A Bia vai fazer a oração aí para nós, para a gente começar esse encontro que vai ser extraordinário. Amém, amém. Senhor, obrigada por estarmos aqui nessa noite, Deus, reunidas em teu nome, Senhor, com todas essas mulheres empreendedoras, todas essas mulheres, Senhor, que se colocaram, Deus, à disposição, Senhor, para estar aqui, Senhor, para aprender mais, para ouvir mais, Senhor, de Ti, para crescimento, Senhor, do seu negócio. Nós queremos colocar, Senhor, a vida de cada consultora na ponta das Tuas mãos. O negócio de cada uma delas, ó Deus, as clientes, as vendas, Senhor, que o Senhor possa vir, Senhor, multiplicando ainda mais em 2026, Senhor, as vendas de cada uma de nós. Que o nosso negócio, Senhor, em 2026 possa se multiplicar, possa ser um ano de colheita, um ano de abundância, um ano de muitas vendas, muitas conquistas, muitas realizações, Senhor. E nós queremos, ó Deus, colocar a vida da Alda diante de Ti, Senhor. Que o Senhor continue abençoando a vida dela, que está sendo instrumento nas Tuas mãos para, Senhor, nos orientar nessa noite, nos ensinar. Nós estamos aqui para aprender, Senhor, com a Alda, Deus, que fez um ano de 2025 com tanta excelência, Senhor, se dedicou, Senhor, no seu negócio, Senhor, e hoje ela está aqui para nos ensinar um pouquinho, Senhor, do muito que ela fez durante esse ano, Senhor. E nós já queremos, desde então, colocar a Alda diante de Ti, Senhor, que ela seja um canal, Senhor, um instrumento, um fluir do Teu Espírito Santo sobre as nossas vidas. E também queremos agradecer pela vida da Tati. Que o Senhor continue abençoando a Tua filha, com mais e mais anos de vida na Tua presença. Que ela desfrute, Senhor, da alegria, Senhor, de completar mais um ano de vida na Tua presença, Senhor. Que o Senhor possa dar a ela um presente especial esse ano. Que ela continue sendo essa mulher, Senhor, alegre, Senhor, dedicada, Senhor, sorridente, Senhor, que abraça, que acolhe, que o Senhor continue abençoando a vida da Tati de forma poderosa, Senhor, e em especial modo, cada uma de nós nessa noite. Em nome de Jesus, nós queremos já te agradecer, porque temos a certeza de que será uma noite, um treinamento muito especial, que vai virar chaves nas nossas mentes nessa noite, e que com certeza ações e atitudes e posicionamentos de cada uma de nós serão, Senhor, diferenciados através, Senhor, do que nós iremos ouvir nessa noite. Por isso estamos com a nossa mente ligada agora, atenta a tudo o que estamos aqui, Senhor, dispostas para aprender. Em nome de Jesus, já te agradecemos por tudo. Amém. Amém, assim seja. Amém. Amém. Então, pessoal, estou muito feliz, né, que estamos aqui reunidas, várias unidades aí, Descendência Alessandra Nunes, né? Temos aí a Lê, a Tati, a Deise, Fabi, que é a Bia, né? Monique. Falei todo mundo? Falei, né? E suas consultoras, né? E isso é muito bom porque juntas nós somos mais fortes, né? A gente está sempre em contato entre nós, da nossa unidade, com a nossa diretora, com as nossas colegas consultoras da mesma unidade, mas é sempre bom a gente ampliar a nossa rede, né? Eu costumo sempre dizer isso, que se a gente quer crescer, se a gente quer evoluir, se a gente quer expandir a nossa mente, a gente tem que falar, ouvir e ver pessoas que estão fazendo aquilo que a gente quer fazer, que estão tendo resultados que a gente quer ter. Então, graças a Deus por estarmos aqui todas juntas hoje. Essa é uma das nossas metas para 2026, né, meninas? E, então, vamos começar a nossa reunião de hoje com a Alda, que vai ser a nossa entrevistada de hoje. A gente vai fazer várias perguntas aí para ela. E, Alda, pode já abrir aí seu microfone, por favor. E aí, gente, como que vai funcionar? Cada diretora vai fazer algumas perguntas para a Alda. Ela vai ter aí 2 minutinhos para responder cada pergunta. Quem quiser pegar papel e caneta, pegue, anote. E quem ainda espera terminar todas as perguntas, que a gente tem bastante perguntas e muito esclarecedoras. Ao final de todas essas perguntas, se alguma de vocês ainda tiver alguma dúvida, alguma coisa que a Alda não tenha falado, escrevam aqui nos comentários que a sua diretora com certeza depois vai fazer essa pergunta para a Alda e vai devolver para você a resposta, tá bom? Então prestem bastante atenção. Cada diretora fará perguntas, a Alda vai responder rapidinho, porque essa reunião tem hora para começar, tem hora para terminar e vai ser assim extraordinária. Vai ser assim de expansão de mente, de abrir de ouvidos, de olhos, de coração para a gente fazer um 2026 melhor, né? Porque como aí estava já na chamada da nossa reunião, a Alda ela já está há 8 anos nesse negócio. E 2025 foi a primeira vez que ela bateu a meta da corte de vendas pessoais, que são 50 mil pontos no ano, né? Então vamos começar? Vamos lá, Alda? Bora! Então vamos lá, gente. Eu vou começar então pedindo para a Alda se apresentar, né? Falar o nome dela, de onde ela é e qual o nível dela de carreira e há quanto tempo ela está na Mary Kay.
Vamos lá. Primeiro tá o nome do meu esposo aqui embaixo, eu tentei tirar, mas não consegui, né? Meu nome é Alda Valéria, né? Geralmente a gente fala Alda Valéria Rezende. Como a Mari falou, né? Já estou há 8 anos e é a primeira vez que fechei a corte de vendas. Tenho 2 filhos, 2 meninos, 2 rapazes. E que mais? Estou aposentada. Quando eu comecei na Mary Kay, eu não estava. Atualmente estou aposentada. A gente fica inventando moda e continua trabalhando, inventando outras coisas para a gente fazer, mas atualmente aposentada. O que mais você me perguntou? Você mora onde? Sim. Moro em Talva, que é noroeste do estado do Rio, né? Mais para perto de Itaperuna, Porciúncula, já é meio divisa com o Espírito Santo e Minas, bem lá na parte do noroeste mesmo do estado. É uma cidade pequena, em torno de 16 mil habitantes, se eu não me engano. Ok. Alda, por que você decidiu se cadastrar na Mary Kay, fazer o negócio Mary Kay? Primeiro, porque você me convidou. É a primeira coisa, né? Porque isso não passava pela minha cabeça. Eu nunca cuidei da minha pele, nunca me maquiei. Lembro das minhas irmãs falando que eu nunca ia conseguir passar um batom, porque todas as vezes que eu passava batom, eu borrava, o cantinho ficava borrado. Então, assim, nunca me maquiei, nunca cuidei de pele. Esse mundo de cuidados com a pele, de maquiagem, não era meu mundo. E aí, primeira coisa, porque Mari me convidou. E ela me convidou e falou algumas coisas que me chamaram a atenção. Primeira, que eu poderia comprar com desconto. E lucro é uma coisa que a gente sempre quer. Então, ela falou assim, você já fez tanta compra, era dezembro, eu estava comprando presentes. E aí ela falou assim, você pode comprar com desconto. Eu falei, epa, gostei. Já comecei gostando da história. E você pode também vender e ter lucro. Eu falei, gostei disso também. E eu conversei com meu esposo, porque até então eu achava que estava perto de me aposentar. Então, eu falei assim, tá aí, eu vou me aposentar e continuar conectada com pessoas, porque isso é uma coisa que eu gosto muito, de estar com pessoas, de conversar, de visitar, de ter contato, isso é uma coisa que eu gosto de gente. E aí eu falei assim, tá aí, eu vou me aposentar e não vou me afastar das pessoas, eu vou ter uma desculpa, um motivo para estar com pessoas. Então, foi isso, porque eu fui convidada, porque vi possibilidade de ter lucros e porque eu queria estar conectada a outras pessoas depois que eu me aposentasse. Basicamente foi isso. Certo. Alda, e aproveitando esse gancho, né? Também queria falar da parte de eu ter convidado a Alda, gente. Na época que eu convidei a Alda, eu estava em qualificação para me tornar diretora, né? E com pouco tempo ainda, né, de Mary Kay, a gente ainda com a mente ainda, né, precisando muito de desenvolvimento. E eu não achava que a Alda tinha perfil, gente, para vender nada, porque a Alda sempre foi muito discreta, não, como ela falou, não usava maquiagem, não era uma, sempre foi linda e maravilhosa, mas não era uma pessoa assim que se arrumava, que se maquiava, nada disso. Mas como eu tinha uma meta de cadastrar pessoas, e ela morava longe e ela queria comprar os produtos, eu falei, eu vou oferecer para ela comprar para ela com desconto. Tá final do ano agora, ela quer comprar presente de Natal, ela já faz o pedido, se cadastra, compra com desconto e chega lá na casa dela. E está aí, ó, uma consultora topíssima que ama fazer o negócio Mary Kay, né? Bateu a corte de vendas, faz um salário maravilhoso por mês com Mary Kay, e eu não acreditava que ela pudesse ser uma consultora de beleza, pudesse vender alguma coisa, né? Então, assim, ó, você que tá pensando em seguir a carreira Mary Kay, em cadastrar pessoas, trazer pessoas, inclusive esse mês nós temos uma bolsa maravilhosa para conquistar com um início qualificado. Nunca imagine assim, não vou oferecer para fulana porque eu acho que ela não vai querer, ou acho que não combina com ela já trabalha com outra coisa, ela já faz isso. Nunca pense isso. Simplesmente ofereça a oportunidade Mary Kay. Certo? Bora então para a terceira pergunta. Alda, logo que você começou o negócio Mary Kay, você já começou com pronta entrega? Você já fez um pedido? Ou você preferiu vender por encomenda? Teve medo de não vender? Conta um pouquinho pra gente sobre isso. Eu não sou uma pessoa medrosa. E quando eu vi a possibilidade de ter lucro, então eu já comprei para vender e já fiz um pedido. Na época, eu já fiz o pedido para ter o maior desconto que eu pudesse ter e já saí vendendo. E rapidinho eu vendi o que eu tinha encomendado. Eu acho que a gente erra, né? No início a gente compra umas coisas que a gente tem um pouco mais de dificuldade para vender e tal, mas eu não tive medo, não. E já comprei para vender. Eu já queria ter material para vender. Certo. A Daisy pediu para explicar o que é corte, né? A Mary Kay, ela tem várias formas, né?
de estimular a gente a vender mais, a crescer no negócio. E ela trabalha muito com reconhecimentos, né? Então, essa corte de vendas pessoais é assim, a consultora que fizer 50 mil pontos no ano, somando todos os meses de janeiro a dezembro, se ela fizer 50 mil pontos, cada pedido que a gente faz tem uma pontuação, né? E aí, se fizer 50 mil pontos, essa consultora ganha um prêmio maravilhoso da Mary Kay. Tem lá umas opções para escolher. Essa consultora participa de uma festa que a Mary Kay faz, exclusiva, um coquetel chamado Coquetel da Realeza. Vai receber uma faixa, vai receber esse presente, vai desfilar no palco do seminário Viva Mary Kay 2026, que é o maior evento da Mary Kay do Brasil, né? Então é um reconhecimento muito legal e, né, é um incentivo para quê? Na verdade, no fundo é um incentivo para você fazer um salário de mais ou menos uns 5 mil por mês, porque é esse mais ou menos o salário de quem bate a meta da corte de vendas pessoais. Então, isso daí que é corte. Deu para entender, gente? Expliquei legal? Expliquei, Elê? É top, hein, gente? É top. Alda, então você falou que você não teve medo, né? Mas o que você falaria para uma pessoa que tem medo de comprar de ter a pronta entrega, que ela prefere vender só por encomenda? Uma das coisas que eu acho assim que são muito únicas e exclusivas da Mary Kay é que a gente pode fazer a Mary Kay do nosso jeito. Então, cada um encontra um caminho. E o que eu vou partilhar com vocês é o caminho que eu escolhi. Mas deu certo para mim desse jeito e vai dar certo para uma outra consultora de outra forma. O que a gente não pode é parar. A gente precisa ser consistente. Então, assim, eu tenho medo de fazer um pedido e não vender. É muito mais fácil quando a gente tem o produto na mão. Porque a cliente me pergunta, Alda, você tem tal produto? Tem. E aí, se eu tenho, eu já corro, entrego e a cliente fica satisfeita. Ou, às vezes, ela vem para comprar um determinado produto, ou eu levo para ela um determinado produto e ela vê um outro produto e quer aquele outro produto. Então, assim, Alda Valéria, acho mais fácil vender com pronta entrega. Então, assim, não tenham medo, façam do jeito de vocês. E outra coisa, é muito mais fácil vender quem que eu uso. Porque aí eu estou usando, a pessoa vê e fica muito mais fácil usar. Então, assim, eu cuido da minha pele. Minha pele tinha manchas quando eu comecei. Em 2017, quando eu comecei, eu tinha melasma que fazia um contorno assim e descia. Eu tenho fotos para quem quiser ver. E eu tinha muitas manchas. E as manchas saíram só com cuidado da Mary Kay. Eu nunca fui a dermatologista, eu nunca fiz procedimento nenhum. Nem preenchimento, nem peeling, nem microagulhamento. Eu nunca fiz procedimento nenhum. A minha pele é só Mary Kay. Eu só cuido com Mary Kay. Então, isso me facilita na hora de vender o produto. Porque eu faço isso na minha pele. Ou então, assim, eu uso batom, eu uso perfume, eu uso. E aí a pessoa vê, gosta e quer comprar também. Então, o ter pronta entrega, para mim, facilita muito. Então, eu uso e eu tenho na pronta entrega, então fica muito fácil de vender. Mas isso sou eu. Se você encontrar um outro caminho, só que eu acho, né? A minha experiência me diz que esse é o caminho mais fácil. E aí, eu opto sempre pelo caminho mais fácil. Também aumenta muito a venda de presentes, né? Porque a pessoa já sabe que você tem uma loja, então você acaba vendendo muito presente para a última hora, né? E a própria Mary Kay tem estudos, né, que mostram que consultoras que têm pronta entrega vendem até 80% mais do que consultoras que não têm pronta entrega, certo? Vamos lá, vamos enfrentar o medo. Quem tem medo, enfrenta o medo, porque a nossa venda já começa na nossa mente, tá bom? Agora eu vou passar a bola para a Tati. Hein, Mari? Oi? É só vender. Tem um produto, ofereça, para você não ficar com estoque. Então, o seu medo precisa ser vencido com a sua ação. Eu tenho medo de ficar com o produto parado, então ofereça. Foque em oferecer. Vou passar a bola, então, agora para minha irmã Tati Ribeiro. Vamos lá, Tati, agora é com você. Boa noite, obrigada, Mari. Boa noite a todas. Primeiramente, eu quero te parabenizar, Alda, por sua conquista, né? Por você ter focado, trabalhado, porque a gente sabe que é uma grande conquista e que exige, claro, um trabalho, né? Com certeza você fez aí de excelência em 2025, viu? Parabéns. Parabéns, assim. Eu estou muito feliz por você, né? Eu sei aí da sua trajetória na Mary Kay e estou muito, muito feliz, tá? E aí, você falou muito sobre a pronta entrega, que você não teve medo, que você, né, chegou, e aí fala, chegou chegando já, fazendo sua pronta entrega. Mas quando a gente entra, né, e todos nós aqui que já estamos há um tempo, quem está chegando agora, você investiu em produtos para demonstração? Porque a gente sabe que a Mary Kay Ash, ela sempre disse, né, que a degustação, né, que na verdade no nosso caso de produtos é demonstração, é muito importante. Quando você iniciou, você já logo também enxergou essa
estratégia ou não? Sim. Logo percebi que eu precisava ter para que a minha cliente pudesse testar. E eu sou muito exagerada. Eu sou muito abusada, talvez seja boa outra palavra. Então, assim, se tinha lá, era promoção de batom líquido, eu aproveitava e já comprava todas as cores. Eu queria ter todas as cores para que a minha cliente pudesse testar. Era promoção de lápis de olho, então eu comprava o preto, o marrom, o verde, o azul. Sempre eu queria ter todos os produtos, mas aí eu volto a falar. Tudo é de acordo com a possibilidade. Eu podia fazer isso porque eu não dependia do salário que eu fazia com o Mary Kay. Eu trabalhava, eu tinha uma outra fonte de renda. Então, eu conseguia pegar o meu lucro e reverter em demonstração. Então, eu tinha a linha de cuidados com a pele, que eu usava, mas eu também tinha outra linha, então eu rapidinho comecei a usar a linha Repair, mas eu sempre tive a Time Wise para fazer demonstração. Então, sempre eu tinha o meu e eu tinha de demonstração. Confio muito na demonstração. Gosto muito de ter perfume, maquiagem, tenho tudo para demonstração. Na verdade, quando a gente demonstra, né, a gente vende muito mais também, né? Eu acho que são duas coisas, né? É a demonstração com a pronta entrega que você havia falado antes. Outra coisa que, assim, você disse, e eu acho que é importantíssimo ressaltar aqui, é que tudo que você fez foi com muita responsabilidade, gente, porque quando ela fala de promoção, né, que ela comprava, mas ela esperava a promoção, né, Alda? Então, isso é muito legal. Por quê? Porque você tem, a Mary Kay dá pra gente essas possibilidades, né, da gente estar ali, igual, por exemplo, quando foi a base, a gente, né, pôde ter todas as cores porque ela fez uma grande promoção. Então, isso, assim, foi na sua fala, eu achei, assim, sensacional, tá? Parabéns aí, porque eu sempre falo que promoção é a que a gente tem que aproveitar mesmo. E aí, o que você dá de dica para quem está começando agora e ainda não tem esse material, né? Ainda não teve essa possibilidade, ainda não chegou uma promoção boa do batom, ainda não chegou uma promoção boa da base. Qual que é a dica que a Alda dá? Produto com a pele, porque invista em cuidados com a pele, porque fideliza. Mari sempre falava isso. Cuidado com a pele fideliza, porque a pessoa percebe o resultado na pele e não vai querer ficar sem. Então, quando aquele produto acabar, ela vai querer outro. Então, o primeiro produto para você ter para demonstração é cuidados com a pele e indico Time Wise, porque pega uma faixa etária maior e mais variedade de pele. Então, por exemplo, a linha Repair é uma linha que é um investimento mais alto. Eu acho que no final dá tudo no mesmo, porque dura muito mais. Por exemplo, a espuma que eu uso, ela dura praticamente 8 meses, que é o gel para lavar o rosto. Então, acaba que eu acho que compensa. O creme do dia, o creme da noite, dura 6, 7 meses. Então, vale muito a pena. Só que para a gente oferecer, pode ser que a pessoa fique com receio de investir um valor mais alto, logo assim de cara. Então, compra a linha Time Wise, que eu acho que é uma linha perfeita, o resultado dela na pele é maravilhoso, é fácil de demonstrar, você pode deixar com a pessoa naquela bolsinha, pode fazer com que a pessoa experimente com você, na sua casa, na casa dela, no banheiro do shopping, onde for possível, né? Dá para fazer o teste, e escolha uma ou outra coisa de maquiagem, porque aí você usa em você e você pode experimentar também. Então, compra lá, um batom, uma máscara de cílios, a base, lógico, que você tem que ter. Mari sempre ensinou que se a gente não pudesse ter a base para demonstração, de pegar assim, só uma pontinha do dedo, passar ali, levar o rosto da pessoa, não dá para passar na pessoa porque não é, né, não é sua para demonstração. Então, tenta escolher a sua base, né, porque aí você já tem a sua, e se for o caso, vá testando, pede ajuda, de vez em quando eu perguntar para Mari, essa cliente aqui, olha a foto, que cor que você acha que dá certo? Ter um pouquinho de cada coisa, mas é importante ter a demonstração. A Mari recolocou aí, Alda, que ela também começou assim, demonstrando, né, Mari, que você usava, e eu também. Só que eu usava tanto produto já, eu tinha uma dívida eterna, né, com a Alessandra, que era minha consultora. Então, assim, eu vou falar para vocês que eu não tive tanta dificuldade. Porque eu falo isso, né? Quando a gente entra na Mary Kay, a gente já é apaixonado, né? Se não por vários produtos, pelo menos por um produto, dois, né? A gente já é apaixonado ali. Então, realmente, eu também comecei assim, Mari, porque eu tinha de quase tudo, assim, claro, quase tudo, são 300 e poucos produtos, mas, né, daquelas demonstrações que a gente gosta de fazer. Agora, eu acho que, assim, todo mundo deve estar pensando aqui. A Alda conquistou a corte. Você, conta pra gente, tem uma lista de clientes? Como você organiza essa lista? Porque eu acredito que você tenha, claro, porque, né, você é uma consultora já organizada, de muitos anos, você
Com certeza tem, mas como que você organiza essa lista? E claro, se você puder falar, quiser falar, né, quantos clientes você tem nessa lista? Porque a gente sabe que para a gente conquistar, né, uma corte de vendas pessoais, a gente realmente precisa ter ali um número de clientes. Então, essa é agora a minha pergunta para você, e eu acredito que todo mundo aqui deve estar querendo saber disso. Bom, Tati, a gente começa como todo mundo começa, né? Sem cliente nenhuma, e aí a gente tenta fazer aquela lista de 25 nomes e a gente acha que é impossível fazer aquela lista de 25 nomes, parece que a gente não vai conseguir achar 25 pessoas para atender, e aí eu fui montando, sim, né? Eu tenho essa relação de clientes, eu uso um aplicativo no meu celular, que é o meu Rosinha. Tem algumas restrições, até comentei com a Mari que eu tenho algumas coisinhas que eu não tenho gostado muito, mas eu tenho esse aplicativo que me ajuda muito. Então, ali, nesse aplicativo, eu tenho 380 clientes cadastrados no aplicativo. São pessoas que compram comigo frequentemente? Não. Tem pessoas ali que só compraram comigo uma vez, mas eu tenho cadastro e eu tenho como fazer contato com essa pessoa, né? Eu tenho um grupo no WhatsApp que não é a melhor coisa do mundo, não. Porque, assim como a gente passa batido pelos grupos e a gente não lê o que está lá nos grupos, né, só quando é muito interessante para a gente, as minhas clientes fazem a mesma coisa comigo. Mas eu tenho um grupo, nesse grupo eu tenho quase 170 clientes ali naquele grupo. Ali eu sempre tento interagir, eu faço um sorteio de vez em quando, pode ser uma bobeirinha, gente. Um lápis da AdPlay, que a gente comprou na promoção a R$19,90, né, assim, uma bobeirinha. Às vezes é um necessaire, às vezes, assim, alguma coisinha. Eu sempre faço uma brincadeira, faço um sorteio, aí peço para que elas interajam comigo ali naquele grupo do WhatsApp, mas não é que é um grupo assim, ali eu consigo vender tudo, não é. Mas ali eu coloco que está na promoção, ali eu faço as minhas promoções, porque às vezes tem um produto que está meio parado, ou tem alguma coisa que eu comprei há muito tempo atrás na promoção, então eu faço ali uma promoção só para quem está no grupo, eu tento valorizar o grupo. E eu tenho 2 linhas de transmissão, uma para quem usa base, porque aí eu sempre mando um recadinho quando está na promoção, né? É específico ali, elas me pedem para lembrar. E eu tenho um grupo de transmissão de cuidados com a pele, que eu faço a mesma coisa. Então, para ali eu mando um oizinho e elas me respondem, então acho que funciona. Então, eu tenho o Instagram, que eu também uso bastante, e quando eu estou sem tempo, eu só reposto o que Mari coloca lá no grupo, pego a arte prontinha e coloco lá. Quando eu tenho mais tempo, eu produzo, e quando eu produzo, é muito melhor. Só que a gente acaba se acomodando e não produzindo tanta coisa assim, mas só o dela, só o fato de colocar lá uma imagem, um produto, a pessoa vê aquilo e lembra de outra coisa que precisa comprar. E, atualmente, também eu tenho, o meu filho mais velho trabalha com tráfego pago e tem me ajudado também com algumas coisas. Também não é assim, eu vendo demais no tráfego pago. Não, não é assim, mas me ajuda a prospectar, me ajuda que as pessoas não se esqueçam de mim, né? Então, sempre elas veem alguma coisa minha, veem algum lançamento, veem alguma divulgação, e isso me deixa em evidência. E estar em evidência é importantíssimo para quem quer vender, né? Maravilha. E agora, assim, só uma questão que você falou, você tem 380 clientes cadastrados nesse grupo, 170 na lista de transmissão, 380 no aplicativo e 170 no grupo, né? Em 2024, você tinha essas clientes, e se tinha, o que você fez diferente em 2025, né, para a conquista da corte, ou não tinha? Você prospectou e você teve que realmente aumentar, né, seu número de clientes aí nesse último ano. Vou falar com vocês o que foi de diferente. A maior diferença foi foco. Ano passado, até junho, até maio do ano passado, eu estava secretária de educação do município. Então, você não consegue focar em vendas, e até eu ficava um pouco constrangida de colocar anúncios no Instagram ou de divulgar alguma coisa, e a pessoa achar que eu estava usando o meu horário de trabalho para prospectar a Mary Kay. Então, até maio, eu ia pianinho, né? Então, foi assim, quando a Mari me convidou, eu estava próxima a me aposentar, veio a pandemia, eu me aposentei, e ainda no ano de pandemia, no ano seguinte, eu comecei a trabalhar como secretária. E aí eu fiquei 3 anos e meio travada. Quando foi de junho até dezembro, eu quase fiz a corte. Eu não fiz a corte porque foram só 6 meses. Mas quando eu comecei a focar no trabalho, a focar em vendas, eu comecei a bater todas as minhas metas, que antes eram metas pequenas. E aí eu fui aumentando minha meta, que foi outra coisa que eu fiz também. Quando eu estava secretária, minha meta era de vendas era 3.000, 3.500.
E aí, depois disso, eu fui aumentando e vendi muito no ano passado. Então, ano passado eu já tinha, sim, porque aí foram 6 meses de muita venda. Então, o que mudou? Meu foco. Eu passei a focar em vendas. E aí, desde junho do ano passado, né, Mari? Eu aumentei absurdamente minhas vendas. Então, a minha meta, que era de 3 mil, passou para 6 mil. Eu dobrei. E nunca vendi só 6 mil, né, Mari? Com exceção do mês de janeiro, que para gente que mora aqui na roça, mês de janeiro é um mês muito desafiador, que eu não cheguei a 6 mil. Agora, todos os outros meses foi bem mais que isso, né? Então, acho que eu já tinha... e detalhe, gente, é necessário que a gente aproveite todas as oportunidades para aparecer. A gente tem que aparecer. Então, é lógico que eu não podia usar o meu trabalho, o meu horário de trabalho, mas eu aproveitei a visibilidade que estar secretária me deu para estar maquiada, para estar usando perfume, para estar usando a base. O tempo todo eu usava Mary Kay, e é lógico que eu falava com todo mundo que estava ao meu redor que eu era consultora. E eu vendia sábado, domingo, à noite, feriado. Então, eu também aproveitei as oportunidades que eu tive para me tornar visível. A gente precisa ser visível. Todas as vezes que eu vou à rua, eu encontro com um cliente, que bom que eu te encontrei, eu estou precisando de tal produto. Então, a gente precisa andar, a gente precisa estar na rua, a gente precisa falar com as pessoas, a gente precisa ser vista. O tempo todo a gente precisa dessa visibilidade. Não dá para ficar escondida e querer vender muito. Esse não é um caminho que eu costumo fazer. Eu sou bem exibida. Maravilha. Não era, né, Mari? Obrigada. Não era. Obrigada aí pelas respostas. Parabéns, né, Tati, pelo seu aniversário. Obrigada. E aí, agora eu vou passar novamente para você, né, Mari, que vai continuar fazendo aí as perguntas, viu? Gratidão para você por você ter vindo aqui e disponibilizado seu tempo hoje. Gente, eu vou fazer as perguntas da Diri Monique, porque ontem ela cantou muito, aí hoje ela tá sem voz. Ela cantou ontem, aí hoje ela tá sem voz nenhuma. Aí eu vou fazer as perguntas por ela. Tá bom, Monique? Mas manda um beijinho pro pessoal aí, Monique. Para as suas consultoras, para os seus sócios da beleza. Não tô Bom, vendo, gente, vamos lá. Alda, você soma as suas vendas todos os dias? Como que você se organiza para você bater a sua meta? Para saber se está perto de bater, se falta muito? Como que você organiza essa parte? De estar fazendo o acompanhamento da sua venda, somando suas vendas? Quando eu comecei, eu tinha um caderninho. E nesse caderninho eu anotava, a primeira coisa que aparecia no meu caderninho era o quanto eu tinha a pagar naquele mês. Era a primeira coisa que aparecia, né? Era o que eu comprei e que eu precisava pagar. Depois eu colocava todas as minhas vendas, dia a dia, eu ia anotando ali, à mão mesmo, num caderninho de brochura desse pequenininho de pré-escola. E aí, quando eu comecei a descobrir aplicativo, eu comecei a usar aplicativo. Eu usava antes um aplicativo Super Revendedores, que por algum motivo ele saiu do ar, e aí, quando ele saiu, eu passei para o meu Rosinha. Esses aplicativos ajudam, porque assim, eu já não tenho muita paciência para caderninho mais. E até porque eu tenho que ficar contando isso, eu não gosto. Não sou muito boa de usar o planilha no Excel no celular. Já o aplicativo, não. Eu vendo, eu já coloco ali, faço a notinha para a cliente, já envio para ela um comprovante do que ela adquiriu, e isso me facilita muito a vida. Então, no aplicativo, eu acompanho tudo que eu vendo dia a dia. E aí você acaba acompanhando isso toda semana, praticamente, toda semana. Ou todo dia? Não, não é todo dia, não, mas toda semana. Aí eu vejo. Então, por exemplo, esse mês, eu vendi, ainda não chegou nem R$1.000. Vendi só R$900 até agora. Então, eu já fico em alerta. Eu preciso melhorar minha venda. E hoje, eu já fiz já encomendei uma arte e vou compartilhar com vocês o que eu vou fazer. O nosso batom mate está em promoção, né? Já é na revista, todo mundo sabe que está em promoção. O lápis labial é uma promoção que é nossa. Não está na revista, não está sendo divulgado. O que eu fiz? Ao invés de oferecer um lápis na promoção, porque aí é muito pouquinho, vai me dar muito trabalho para receber só R$36, eu fiz uma campanha que, ao comprar um lápis labial, o segundo lápis vai sair a R$29,90. Quem é que não vai querer aproveitar e comprar um lápis a R$29,90? E, na verdade, eu vou vender no preço que ele dá, que é o preço da promoção. Eu já fiz isso uma vez com a base, que a base ficou em promoção só para gente. Eu fiz a mesma coisa. Na compra da segunda base, a sua base vai sair por X.
E aí todo mundo, e às vezes a pessoa não queria 2 bases, mas ela combinava com o colega e as 2 compravam base. Eu sei que eu saí vendendo base de 2 a 2. E aí eu agora vou vender lápis de 2 a 2 e é lógico que eu vou aproveitar para levar o batom mate junto, porque já está na promoção. Então, assim, a gente precisa ir criando essas estratégias. Eu já esqueci o que você me perguntou. Não, então, porque quando a gente vai fazendo o acompanhamento, né, de quanto você vendeu, se é por dia, se é por semana, eu sempre falo que eu gosto de fazer por semana, porque eu não fico tão ansiosa, né? Porque por dia, às vezes, a gente fica meio ansiosa, porque, gente, vender é assim. Tem dia que você não vende nada, e tem dia que você vende aquilo que você não vendeu uma semana inteira, né? Então, eu gosto de fazer o acompanhamento por semana, e o que a Alda falou é real. Por exemplo, hoje é dia 13, né? Gente, janeiro começou praticamente dia 5, né? Vamos contar aí que foi o primeiro dia útil aí do ano, digamos assim. Então, a gente tá com uma semana de mês, né? E vender R$ 1.000 em uma semana é bom, principalmente em janeiro, tá? A galera tá de férias, né? Muito calor e tudo mais. Mas aí, quando você tem a meta, igual a Alda falou que tem, você fica em alerta. Porque, janeiro começou depois, janeiro o pessoal tá de férias, mas eu tenho a minha meta para bater. Então, quais são as estratégias que eu vou criar? O que a mais que eu vou ter que fazer? O que de diferente que eu vou ter que fazer para bater a minha meta? Porque a nossa meta ela tem que ser inegociável. Então, o legal de fazer o acompanhamento é isso. É porque aí você vai correr aquela milha extra. Eu vou criar uma promoção, vou aproveitar a promoção Lucre Mais, vou fazer combo, venda de combo, vou postar mais, vou tentar conseguir clientes novas, né? A Alda está perguntando qual a meta de venda diária. Ela não tem meta de venda diária, né, Alda? Ela tem meta de venda mensal. Eu faço a minha meta mensal. Minha meta mínima é 5 mil. Eu não me permito vender menos que isso. Aí eu fico doida. Aí tem mês que ela vai lá e vende 12, entendeu? E é isso, gente. É sobre isso. É o mínimo. A meta mesmo é 6 mil. Mas aí os 5 mil eu falo que menos que isso é inegociável. Não vendo menos que isso. Certo. Vamos lá, Alda. Todo início de mês, né? Geralmente a gente tem novidade. Às vezes uma promoção diferente, lançamento. Como que você faz no início do mês? Você chama seus clientes de uma a uma? Você tem esse costume de logo no início do mês chamar de uma a uma? Ou você manda só nesse grupo VIP que você tem? Ou você manda só em lista de transmissão? O que você costuma fazer no início do mês ali para se comunicar com seus clientes? Não faço uma a uma, não. Deveria, porque é o que funciona, tá? Quando bate o desespero lá, de que eu ainda não bati a meta, eu começo a conversar com uma a uma. No início do mês, eu vou para esse grupo do WhatsApp, né? E lá elas já sabem que todo início do mês eu vou falar o que está na promoção e vou falar também dos lançamentos. Isso já é um combinado, esse é um grupo fechado, elas não falam, elas não se comunicam ali dentro, e eu sempre aviso. E vou também para stories, sempre coloco lá nos stories. Uso pouco o meu status, e toda vez que eu uso status, eu vendo. É só uma falta de foco, gente. Como é bom postar lá nos status. Como é bom. E eu esqueço. Eu não sei o que acontece comigo, eu sempre esqueço nos status. Vou começar a te lembrar. Me ajuda. Porque toda vez que eu coloco alguma coisa lá, ou eu vendo aquele produto que eu coloquei, ou a pessoa lembra e me pede outra coisa. Então, assim, é divulgar. Sempre estou divulgando, eu não paro. Isso eu sempre faço. E se eu não posso fazer o meu, eu copio da Mari, que ela manda lá no grupo, eu reposto. Copio de vocês também, meninas. Eu vou lá, tem agora aquele negócio de Reels que a gente pode... Recompartilhamento. Vou direto naquilo, mando aquilo também. Coisas que eu vejo de vocês, eu vou lá, faço print e coloco. Eu sempre costumo dizer que quando a gente está postando em todos os lugares, a gente está sendo visto, é como se a gente estivesse dizendo assim, olha, minha loja está aberta, estou aqui. E aquilo que você falou, nem sempre você vai vender aquele batom que você postou, mas a pessoa vai lembrar de você e vai lembrar de outra coisa que ela esteja precisando, enfim. Né? Então é muito importante que a gente tenha esse hábito diário de estar postando alguma coisinha, não é isso? Isso. Alda, como que você organiza o seu tempo de trabalho com Mary Kay? Você consegue todo dia tirar um tempo para fazer Mary Kay? Você trabalha em outra coisa hoje em dia ou só com Mary Kay? Eu falei com vocês, né, que eu não paro, não. Estou sempre inventando moda. Quando eu saí da Secretaria de Educação, eu recebi o convite para fazer uma assessoria educacional no município vizinho. Então, eu tenho esse compromisso, mas é um compromisso que eu também me coloquei agora, assim, eu não trabalho mais CLT, 8 horas por dia, não cabe mais. Isso eu quero para Mary Kay, não quero para outra coisa. Então, eu tenho esse outro compromisso e as coisas, né? Eu não tenho mais ajudante todo dia em casa, tem a minha sogra que eu ajudo, né? O compromisso é do meu esposo, mas eu pego junto com ele. Tenho outros compromissos. Mas o que eu faço? Todo dia eu estou para Mary Kay. Todos os dias. Pode ser uma postagenzinha só de copiar e colar, mas todos os dias eu estou para Mary Kay. Está aberta para vender. Sim, o tempo todo. Sábado, domingo, feriado, se eu estiver viajando, onde eu estiver, eu estou pronta. Estou dentro de um carro viajando, estou fazendo contato.
sei lá, fui passear na casa da minha irmã na praia, levei o celular, fiz uma postagem. Então, assim, todos os dias eu faço Mary Kay. Tem umas ações que eu faço específicas, né? Sessão, promoções, festivais, período de festa junina também eu faço campanha. Existem algumas campanhas. Vai Agora, aproveitando as datas comemorativas, né, Alda? Agora, todos os dias eu tenho. Não tem um horário fixo. Não é uma coisa assim, todos os dias, de 8 às 10 eu faço Mary Kay. Não, eu não tenho isso. Mas eu tenho compromisso de todos os dias fazer Mary Kay. E o bom de fazer Mary Kay é isso, né? É essa flexibilidade de você ser dona do seu tempo, de você poder fazer o seu horário de trabalho, ao mesmo tempo que sua loja está aberta o dia todo, você pode ir lá para focar e para fazer a entrega no horário que você puder. Você tem tempo de cuidar da sua família, você tem tempo de cuidar da sua casa, de se cuidar, né? Porque você não está presa a um horário fixo. E isso é que vale muito, muito a pena, que eu falo que vale mais até do que dinheiro, né? É a gente ser dona do nosso tempo. Então agora eu vou passar a bola para a minha mãe Kay, né? Minha diretora, Bia Guimarães, que foi ela que me ofereceu a oportunidade. Se eu estou aqui é graças a ela, eu vou passar a bola para ela agora. Vamos lá. E aí é bom falar, né, que eu já estou ficando velha. A Alda é minha, né, neta, né? Sou vó Kay daí da Alda. Estou louca para te dar bisnetos. Muito bom, muito bom. Que orgulho poder ver todo o seu trabalho, né, toda a sua constância. E a gente sabe isso desde o início, né, Maris? A Alda sempre focada, sempre determinada a fazer, com excelência, com toda dedicação, com todo carinho. E isso sempre foi um diferencial seu, né, Alda? Todas nós que te conhecemos, a gente sabe que isso sempre fez parte do seu trabalho. Então, assim, é bom a gente falar que não é uma construção de uma corte de um ano, né? É uma construção que você vem ao longo de todos esses anos fazendo um trabalho de formiguinha, mas um trabalho com excelência, o básico bem feito sempre, né? E que hoje está aí, você está colhendo frutos de um trabalho muito bem feito, de um trabalho de excelência. Então, muito merecedor essa corte, né? Muito merecedora essa corte, muito merecedor esse prêmio. E a gente vai te aplaudir muito lá, né? Descendo lá me fotografe, porque eu gosto, tá? Me fotografe, me filme, que eu quero usar isso tudo depois. Ai, muito legal, muito legal. A gente ficou assim, muito, muito feliz em ver, porque não é só um sonho, né, seu, mas é assim, uma conquista que a gente vê que foi um passo a passo, uma construção mesmo. E que, graças a Deus, a gente hoje está vendo aí você colhendo esses frutos. E aí, uma das perguntas, né, que eu queria te fazer, mas você praticamente já respondeu, você colocou aí que seu diferencial foi o foco nas vendas, né? Você fala com os seus clientes, você usa o WhatsApp, você usa o tráfego pago, você já percebeu que faz uma diferença quando você coloca lá nos status, né? Quando você está no carro, você também está sempre postando alguma coisa, você todos os dias você faz alguma postagem justamente para dizer, opa, estou aqui, minha loja está aberta. Mas o que você percebe assim que você vende que você vende mais, que te traz muito mais resultado? Uma venda, né, de forma mais voltada para o online, que a gente sabe hoje que está esse boom no online, ou você continua percebendo que o seu diferencial, né, de aumentar aí, multiplicar aí as vendas, continua sendo nas sessões presenciais, continua sendo, de repente, no trabalho presencial com o seu cliente, mesmo que não seja numa sessão, mas que seja no presencial, que seja nessa conexão. O que você percebe que vende mais, que aumenta mais a venda, que traz um resultado maior? O que você percebe? No online, sua venda no online ou sua venda no presencial? Bia, hoje a minha maior venda é no online. Não no online pelo Mary Kay um clique, não. No online através do Instagram, do status, do grupo do WhatsApp, é mais desse contato. Uhum. Mas isso é fruto do meu contato pessoal com a cliente. Uhum. Então, primeiro, eu conquisto essa cliente. E como que eu conquisto? No presencial. Uhum. Então, a sessão, por exemplo, a sessão de cuidados com a pele, que eu voltei a fazer e dei o nome de Mesa Rosa, que nada mais é que a sessão de cuidados com a pele, ali eu conquisto a minha cliente. Eu tenho tempo de qualidade com ela, eu ensino a cuidar da pele, eu ensino dicas de maquiagem, e ali eu ganho essa cliente, eu fidelizo essa cliente. Então, eu vendo hoje praticamente tudo é pedido pelo WhatsApp. Elas me ligam, elas mandam mensagem, elas entram em contato comigo. Mas são clientes que eu conquistei no pessoal. E isso foi uma coisa que eu mudei também, que a Mary Kay me transformou. Eu não fazia questão de ser simpática. Não fazia. Se você quisesse chegar perto, se você quisesse falar comigo, se você quisesse se aproximar, tudo bem, mas se não quisesse, também tudo bem. Eu não fazia questão de conquistar, de tratar bem, né, de fazer como a Mary Kay falava, né, faça-me me sentir importante. Eu não tinha isso. E a Mary Kay me ajudou a modificar isso. Então, hoje eu trato bem,
porque eu gosto de ser bem tratada, então eu trato bem. E eu sei que quando eu trato bem a minha cliente, eu fidelizo essa cliente. Então, hoje eu tenho pessoas que me indicam, que falam do meu trabalho para as colegas, que quando alguém fala que está com problema de pele, falam de mim. Fantástico. Produtos falam de mim. Então, hoje eu vendo muito, muito, muito mesmo, a grande maioria através dos meus contatos pelo WhatsApp. Mas é fruto de convivência. Então, significa assim que uma coisa complementa a outra. Não dá para a gente ser só online ou só presencial, largar um e fazer só outro. Na verdade, você fideliza a sua cliente no presencial, né? Você cria lá um laço de conexão com ela no presencial e você complementa aí com o trabalho no WhatsApp, né? Aí eu volto, Bia, naquilo que eu falei lá no início, né? Uma das coisas que me encanta com a Mary Kay são essas possibilidades. A gente sabe que hoje tem muita gente vendendo só pela internet. Uhum. E é muito boa nisso que faz, né? A gente tem aí os influencers, né? Os influenciadores que vendem horrores pela internet. Mas isso não é para mim, não é assim que eu fiz o meu caminho. Então, eu gosto, sim, eu atendo o melhor que eu puder atender, tento ser o mais gentil que eu puder ser, tento, depois da venda, saber se a pessoa está usando, saber se gostou, eu me interesso por elas, eu demonstro interesse por elas, e aí eu fidelizo essa cliente. É isso. Me diz uma coisa que eu acho assim, que é muito importante, né, dentro do nosso trabalho Mary Kay, porque a gente recebe muitos nãos também, né? Ou a gente manda alguma mensagem para alguma cliente, às vezes a cliente não responde, às vezes a cliente meio que ignora, né? E deixa a gente meio que no vácuo ali, e a gente percebe que em alguns momentos a gente faz um trabalho, mas às vezes não tem esse retorno, e talvez não tenha naquele momento. Eu sempre digo que ela talvez não possa comprar naquele momento, né? Mas ela pode ser uma venda que a gente vai fidelizar lá na frente, que a gente vai construir lá na frente. Naquele momento, de repente, ela não pôde, por N motivos. Como é que você faz, né, durante esse ano, que na verdade é o resultado aí de um grande trabalho que você está realizando, mas como é que você faz para blindar a sua mente diante dos desafios que aparecem no dia a dia, porque aparecem, os desafios aparecem, né? Você acabou de falar que janeiro é um mês desafiador aí, né, na sua cidade, para outras também. Como é que você faz para blindar a sua mente diante dos desafios que eles aparecem no dia a dia, né? E para que esses desafios não te tirem do seu foco, não te tirem da sua meta que você tem lá, sua meta para bater no final do mês é inegociável. Como que você faz para blindar a sua mente? Na verdade, a pergunta principal é essa. O que você acha que você faz assim para conseguir blindar a sua mente? Né? Porque a gente sabe que é desafiador também. A gente recebe não, muitos não. Isso aí já teve sessão que eu montei aqui em casa, né, de mesa rosa, e que das pessoas que eu convidei só vieram 2. Mas aí eu sabia que ia faltar mais alguém e já saí convidando outras. Então, recebi um não, vou atrás do sim. Eu ri na hora que você falou, porque eu lembrei-me de uma influencer chamada Cíntia Chagas, falou que ela lembra da Bíblia na hora. Amar o próximo. Parte para o próximo. Esquece o que passou. Isso aí, ótimo. Levanta a cabeça e vai. Mesmo, recebi um não, vou buscar o próximo. É desse jeito. Muito bom. E isso é importante falar, né? Porque às vezes a gente recebe um não, 2, 3, aí a gente já quer parar e a gente já quer desistir, né? E a gente acha que não vai dar certo, a gente acha que não é pra gente, mas o não existe sempre, né? Então é a gente partir pro sim. Ótimo. E você já até respondeu anteriormente, mas me resume aí o que você fez diferente. Você falou que foi o seu foco, foi o diferencial nas vendas. O que você fez de diferente em 2025 para bater a sua meta da corte de vendas pessoais? Você disse anteriormente que era o foco. Você acha que só teve esse diferencial, mais alguma coisa que você acha que foi importante também para você conseguir bater essa meta, né, da corte? Estratégias de venda, Bia. Estratégias, né? Então, assim, o Mesa Rosa, que foi sugestão da equipe lá do meu filho, que eu desse um nome para essa sessão de cuidados com a pele. Então, o fazer o Mesa Rosa, ter um compromisso de fazer todo mês. Eu não faço janeiro e fevereiro, porque estava muito quente e eu não tenho ar-condicionado na sala. E eu preciso oferecer conforto para quem está aqui, né? É muito desagradável você estar suando em bicas e experimentando maquiagem. Então, mas os outros meses, a gente tem esse compromisso de fazer, no mínimo, uma sessão por mês, e essa sessão me dá um bom resultado. Já teve sessão que eu fiz e que só vendi 400, 450 reais. Mas já fiz sessão de vender 3.600 em uma sessão, né? Então, a gente precisa não desistir. Fazer. Se eu tenho foco de fazer todo mês, isso era uma estratégia de venda. Outra estratégia de vendas são as promoções específicas. Então, por exemplo, Black Friday eu já vi que não funciona muito, porque as pessoas estão
pensando muito em outras coisas. E tal, a gente tem um evento aqui, o Festival do Quibe, que é um evento cultural bem famoso na cidade. Então, eu fiz o Festival Mary Kay. Tem o Festival do Quibe, eu fiz o Festival Mary Kay. Vendi bastante nesse Festival Mary Kay. E como que eu botei em promoção? Eu continuei recebendo os 40%. Eu fiz promoção e continuei recebendo 40%, 30% de lucro. Porque eu coloquei na promoção aquilo que eu fui comprando em promoção durante o ano todo. Então, aquilo que eu comprei na promoção, eu repassei a promoção para as minhas clientes. Né? Então, esse é um foco que eu já tenho agora em janeiro. Eu começo a comprar coisas que, se eu não vender no preço normal, quando chegar lá em setembro, eu vou fazer o festival e vou vender. Né? Então, essa é estratégia, é planejamento. Outra coisa que eu fiz diferente, todo mês de julho, eu faço sacola premiada, que eu não sei se vocês conhecem, mas é uma brincadeira, eu já faço as sacolinhas como se fosse brincadeira de festinha junina, aí eu brinco mesmo, levo essa onda da festinha junina, divulgo bastante e vendo a sacolinha fechada. Ano passado eu vendi R$50 cada sacolinha e vendi, acho que 45 sacolinhas, uma coisa assim, de produtos que eu tinha comprado em promoção, de produtos que eu estava com uma certa dificuldade para vender. Então, eu consegui renovar o meu estoque e consegui recuperar esse valor. Então, são estratégias, são coisas que a gente vai fazer, igual eu falei com vocês agora do lápis. É uma estratégia. Né? Eu vou vender no preço promocional, não vou vender abaixo disso, mas a minha cliente acha que eu vou fazer uma grande promoção. Você comprar um lápis labial por R$29,90, se o valor dele é R$43,90, e o fato de você estar sempre fazendo coisas novas, você também está criando lá a curiosidade da cliente de querer saber, e ela vai querer comprar porque é uma novidade, é uma atividade diferente. Muito legal. Então, não é só... quando eu falo foco, é foco com estratégia. Então, tudo isso é estratégia de vendas. Perfeito. Maravilhoso, maravilhoso. Tá vendo? A gente às vezes fala que o que você fez? Fiz isso. Não, é uma série de atividades, né? E que acabam, né, culminando aí no resultado, porque você, na verdade, vai criando realmente as coisas diferentes, e é o chamariz, né? Fiz isso, chamei atenção com uma outra estratégia. Falar com uma também, tá, Bia? Algumas promoções específicas, por exemplo, o Kit Time-Wise, dá pra gente um retorno muito bom, né? E de valor é um valor mais alto. Então, eu ligo para todas as minhas clientes que usam o sistema Time-Wise, eu ligo uma a uma. Aí eu mando mensagem, falo com uma a uma. Então, quando é uma promoção assim maior, quando é um volume maior, vale a pena você ir uma a uma, e lembrando todo mundo. Também é outra estratégia. Trabalho diferenciado, né? Muito legal. Alda, muito obrigada. Nossa, já escrevi um monte de coisa aqui. Eu já sou a rainha do caderninho, né? Já fiz um monte de anotação aqui, já peguei assim várias dicas para a gente já colocar em prática. E muito obrigada, que Deus continue assim te abençoando poderosamente. Vamos te aplaudir agora o seminário nesse final de semana, né? E tenho certeza assim que vai ser o primeiro de muitos, né? A primeira corte de muitas, né? Que Deus continue te abençoando, viu? Obrigada por você se colocar à disposição de nos ensinar com tanto carinho, né? Com tanta excelência, viu? Acho que agora é a Deise, né, Mari? A gente passa para a Deise agora? Mari já está cansada, já passou direto. Então, muito obrigada, quero agradecer também pela disponibilidade, né? A gente sabe que, às vezes, na nossa agenda lotada, né? Eu aprendi que é chique, a gente não vai falar correria, gente, a nossa agenda lotada. Não é legal falar correria, então, com a nossa agenda lotada, às vezes, fica um pouquinho inviável, e a Alda tirar esse tempinho para a gente aqui, né? Muito precioso. Você disse que faz pelo menos uma vez no mês a questão aí da mesa rosa, né? Que nada mais é do que a sessão de beleza, né, aqui a gente chamava de uma aula de automaquiagem, mas a gente sempre fazia também uma sessão de cuidado com a pele antes. E eu gostaria de saber como que você faz para chamar a atenção dessas mulheres e fazer com que elas agendem, e ainda melhor, para que elas não cancelem depois o agendamento, né? Porque isso também acontece, de você ter pessoas agendadas muitas vezes para fazer, ali você está todo preparadinho, tudo bonitinho, e aí em cima da hora acontece, né, os famosos imprevistos, né? Que a gente sabe que acontece, mas às vezes com um pouquinho de força de atitude elas conseguiriam vir, né? Então, como que você faz para que elas venham, né? Para que consiga agendá-las e que elas compareçam na sessão, no caso, na mesa rosa? A gente vai aprendendo, né, Deise? A gente vai aprendendo. E, de novo, a ajuda aí da equipe do meu filho. Eu faço a divulgação, eu começo a falar, olha, tem aí mais um evento Mesa Rosa, se você quiser, clique aqui, me chame, fale eu quero, escreva eu quero. Eu vou criando estratégias na internet, através do Instagram, para que essa pessoa faça contato comigo. E aí vou montando um grupo de acordo com o horário. E aí, quando ela fala eu quero, eu já converso com ela. Qual o melhor horário para você? Tarde ou noite? Durante a semana ou final de semana? Sempre faço 2 perguntas,
né? Tarde ou noite, semana ou final de semana, né? Prefere na quarta ou no sábado, vou direcionando a conversa. E monto um grupo. Esse grupo, eu vou acompanhando o grupo, né? Eu já sei, eu já tenho aqui 5 nomes. Então, todo dia eu mando um oi, eu mando uma figurinha, eu começo a mandar, eu fiz uma imagenzinha daquele do Pequeno Príncipe, né? Já começo a ficar feliz só de saber que a gente vai se encontrar esse final de semana. Aí vou alimentando essa conversa até aí mando um convite, né? Um convitezinho preparado, um convite especial para você. Eu passo a semana toda conversando com essa pessoa para ela se sentir na obrigação de vir, ou de pelo menos me avisar com antecedência. Então, a estratégia para ter a frequência delas é convidá-las, né? Isso eu faço gravando um videozinho, e depois eu mantenho conversa com elas até o dia. Você vai Para elas aquecendo não o lead, esquecerem. né? Vai em banho-maria, vai aquecendo, mantendo o lead quente. Entendi, Mesmo muito assim bom. acontece, tá, gente? Acontece imprevistos. Mas aí eu já vou sentindo, porque aquela que não me responde, aquela que não fala nada, eu já fico assim, essa tá com pinta de que não vem. Aí eu já chamo uma outra. Aí eu já fico com uma outra de O ideal é sobreaviso. sempre chamar mais do que o seu espaço possa comportar, porque a gente Isso, sabe que não tem isso. 100% ali de adesão, né? Bem, Exatamente. é bem isso. E uma outra coisa, porque eu gosto muito de financeiro, né? E como que você faz para poder controlar o seu financeiro também, com relação até essa questão de quanto que te gera quando você faz o evento de mesa rosa, né? Também as suas vendas, tipo, mais no online, tipo, a porcentagem mais depois quando eu faço isso daqui, então, é o famoso 80-20, né? Eu vou focar mais nisso aqui, porque isso daqui me dá mais resultado. E como que você faz para poder fazer esse controle? Porque todo negócio, ele é um coração, né, e um pulmão, vamos dizer assim, né? Um coração é a venda e o pulmão para continuar respirando ali é o financeiro. Se o financeiro não acompanha, então você disse no início que você pegava o seu lucro, eu gosto muito disso, porque eu também fiz muito isso, pegava o seu lucro e reinvestia, e aí foi quando você conseguiu montar uma pronta entrega para oferecer algo melhor para seus clientes, ter esse retorno, né? E a gente sabe, como a Bia falou, isso foi uma jornada, né? São 8 anos aí construindo. Então, às vezes, nas consultoras novas, hoje eu estava conversando com uma consultora, eu falei assim, eu acho que o erro é porque hoje em dia todo mundo vende curso, trabalha 30 segundos e ganha não sei quantos mil, que as pessoas já estão doentes com isso, já acham que isso é possível, né? Então, todo mundo quer tudo muito assim. E esquece muitas vezes, sim, existe um caminho para você chegar hoje na corte, né? Tiveram 8 anos aí de acerto, de erros, né? De conserto, de realinhar a rota, né? Eu acredito muito que o financeiro, ele é uma base super importante. Então, como que você faz para poder manter, né, tudo isso bonitinho, equilibrado aí? Primeira coisa, eu preciso saber quanto eu tenho a pagar. Então, as minhas despesas, o primeiro valor que eu tenho é o quanto eu tenho a pagar. Sempre eu tenho isso no foco, porque eu não compro à vista. Eu compro com 30 dias. Sempre comprei com 30 dias. Já até tentei comprar à vista, mas aí achei que não vale a pena. E voltei a comprar com 30 dias. Então, primeiro foco meu é que eu preciso vender o suficiente para pagar o que eu investi, né, naquele mês anterior, porque no caso eu estou pagando do mês anterior, pagar aquilo que eu investi e ter lucro. Então, como eu já tenho o meu estoque, a minha compra é pensando nessa proporção. Então, se, por exemplo, o mês de dezembro é o mês que eu faço compra sempre com muito cuidado, porque eu já sei que janeiro é o mês que é mais desafiador para venda. Então, mês de dezembro não é um mês que eu arrisco muito comprar. Eu comprei mais o mês passado, porque a gente teve um desconto, né, dos 45%. A gente tinha a promoção do TimeWise, porque eu invisto mais em TimeWise que em poupança, porque o lucro que o TimeWise me dá é muito bom. Né? Então, eu sempre compro bastante. Eu não compro mais TimeWise até na próxima promoção de TimeWise. Eu me abasteço para não precisar comprar mais. Base é que eu não consigo fazer isso porque tem a questão dos tons, né? Mas TimeWise, eu já tenho uma média de venda de TimeWise por ano, então eu já compro para não precisar comprar quando estiver caro. Eu compro lá na promoção. Então, eu sempre vou tentando fazer isso. Eu já sei quanto eu tenho que pagar, então eu tenho que vender mais para cobrir aquele lucro. Né? Cobrir, no mínimo, aquilo que eu gastei, para não ficar no vermelho. Cuidado é esse, Deise. Sim, tem que ter ali pelo menos o ponto de equilíbrio, né? Um mês a gente está lá no lucro, outro mês não é legal ficar muito baixo, mas pelo menos manter o ponto de equilíbrio ali. Isso é fundamental. Um dia que o pessoal, que até o povo que sabe vender muito, se conscientizar, porque tem gente que vende muito e fala assim, mas por que eu não tenho dinheiro, gente? Você vende tão bem. E aí a gente vê que o problema muitas vezes é lá no financeiro que acaba se embolando, né? Então,
são duas perninhas aí que realmente tem que andar juntinho na mesma sintonia. Obrigada, tá, Melinda? Parabéns mais uma vez. Vou estar lá, vou aplaudir ao vivo você. Obrigada, a gente se vê. Alda, alegria! Parabéns pela corte! Eu queria estar lá para te acompanhar, para ver você lá atrás daquele palco, porque eu sei do frio na barriga que dá. E você lá, e quando chamam o teu nome, para você descer naquela escada. E eu falava assim, ó, nem ligo para reconhecimento. Eu falava isso, mas meu Deus, quando você vê que você faz um trabalho, que é um trabalho que te traz tantos benefícios, e às vezes nem sempre financeiros, às vezes de um contato com outra pessoa, de um abraço, de um sorriso, e ainda assim você é reconhecida por aquilo, é muito bom. Parabéns, viu, pela corte. Que venham muitas outras, viu? E que venham muitas outras, não só você, que dessa equipe que está aqui assistindo essa reunião 2027, hein, gente? Todo mundo lá na corte, porque depois da corte tem uma festa maravilhosa, de graça, pra gente curtir juntas. Esse ano não vou estar lá, vai ter um noivado aí, vai ter um noivado do meu filho esse final de semana, e a gente tá aí, minha filha, numa... Esse ano vai ser o ano, vocês saberão. Vocês saberão. Mas só bênção em nome de Jesus. Alda, vamos lá para a gente fechar esse encontro aqui maravilhoso, porque as dicas estão de ouro. Se todo mundo anotou e fizer aquilo ali que você está dando de diquinha, que para você é sucesso, eu tenho certeza que quem faz tem sucesso, vai ser, assim, o melhor ano da vida. Você faz sempre seu pedido no início do mês? Acha importante? Sim, sim. Não era assim. Aí Mariana foi me ensinando. Porque tem isso, né? A gente precisa aprender, precisa estar aberta para aprender. E aí eu fui entendendo que se eu faço pedido logo no início do mês, primeiro que eu já vou ter o que é novidade para entregar para minha cliente, primeiro que todo mundo. Né? Então, ter aquilo que é lançamento na mão já é um ganho. E eu tenho o mês inteiro, depois então que a Mary Kay passou a falar que o meu primeiro pedido me deixa fazer os outros pedidos com aquele mesmo valor do primeiro, então, o que a gente precisa mais ainda é fazer o pedido no início do mês. Porque aí, se eu faço o meu pedido, né, de 40%, lá no início do mês, porque eu sempre faço pedido de 40%, sempre quero maior lucro. Se eu faço pedido no primeiro dia, se depois eu precisar comprar uma base, eu posso comprar uma base com 40% de desconto. Então, é estratégia de novo, né? Então, faço sim, me empenho, organizei o meu cartão para ter o vencimento no início do mês, me organizei toda para fazer o pedido no início do mês, porque vale muito a pena. Quem não faz está perdendo. Eu escuto muito isso, Alda. Ah, meu cartão só vira no final do mês. Olha a dica da Alda aí, ó. Organizei o meu cartão para começar a fazer. É só organizar, gente. Quem quer, faz. E mulher pensa numa raça que quando quer, faz. A gente, né? Quando a gente quer alguma coisa, a gente vai lá e dá um jeitinho e faz. Eu não esqueço o exemplo do meu celular quebrou. E agora? Não tenho dinheiro, mas eu vou lá, mas eu vou comprar um celular novo para mim, porque sem celular eu não fico. Quando a gente entende que o negócio é importante para trazer lucro, eu não posso dizer que esse mês estou apertada. Porque eu estou no negócio para fazer exatamente o contrário, para andar na contramão, para fazer exatamente criar oportunidade. Parabéns, viu? Alda, tem uma pergunta que eu ia fazer, mas eu acho que você já respondeu. O seu balanço de vendas durante o ano, você já fez, né? Você falou que tem a sua meta mínima, a sua meta, e a sua, quando você ultrapassa a sua meta, que é de 5 mil, meta ruim, né, Alda? Ai, que horrível, vendi mal, vendi 5 mil. A sua meta é de 6 mil, e quando você ultrapassa, você estipulou isso, e é isso que você vem mantendo, não é isso? Isso. E tem uma outra meta que eu tenho junto dessa que eu não falei ainda, de atendimentos. Ah, legal. Porque a quantidade de atendimentos é que gera para a gente uma média de vendas, né, alta. Então, eu procuro atender no mínimo 35 pessoas por mês. Que é como se eu estivesse atendendo uma pessoa por mês, né, por dia. Né? Então, essa média aí, eu vendo para 38, para 40, para 44. Quando eu faço aquelas promoções, eu atendo mais pessoas, mas aí o ticket médio diminui, né? Porque é promoção, é venda, é um batonzinho, é um lápis, né? Aí eu vendo para muita gente e o ticket não é tão alto assim. Mas uma outra média que eu tenho é de atendimento. No mínimo 35 pessoas. Perfeito, Alda, porque a Mary Kay tem uma fala antiga. Fala não, né? Existe um estudo, né? Uma estratégia da empresa antiga que diz que existe uma média aí de vendas de 300 a 350 por pessoa. Já peguei a calculadora aqui. Você falou desse seu número, já ultrapassa 10 mil. Se você atende 35 pessoas numa média aí, que normalmente é o que a empresa vê de ticket médio, você já está alcançando aí seus 10 mil facilmente. Então, ótima dica, 35 pessoas. Ou pense aí nos números de reais, né? Quem sabe, né? E aí vai depender. Ótima dica mesmo. E o que te motiva? O que te inspira a fazer Mary Kay com
com essa excelência, com esse sorrisão, com essa simpatia, com esse atendimento lindo que você faz? Tanta coisa. Bom, Mary Kay me transformou, Lê. Me transformou. Porque, assim, não é uma questão de dinheiro em si. Foram as coisas que foram mudando na minha vida. Então, assim, eu me sinto muito segura, eu consigo me olhar e me achar mais bonita, autoconfiança, autoestima, até o próprio desafio, já falei isso, Mariana já me ouviu falar isso, até o desafio de estar como secretária de educação no município, eu só aceitei porque eu aprendi muita coisa com Mary Kay. Assim, o querer fazer o bem, o querer ver o outro feliz, o ter reconhecimento pelo trabalho, gente. Quem é professor sabe que a gente não tem, não. Não estou falando de dinheiro, não. Estou falando de reconhecimento por aquilo que a gente faz, né? E aí, na Mary Kay, a gente tem, o tempo todo a gente tem, e não estou falando da empresa, não. Estou falando de quem eu atendo. Como a pessoa que eu atendo me trata bem, como isso é bom, como é bom ver outra pessoa com a pele bem cuidada, falar assim, Alda, minha pele mudou, Alda, eu não me maquiava, agora eu consigo fazer uma maquiagem sozinha. Sim, esse bem-estar, trabalhar com coisas que me fazem bem, que me trazem alegria, né, que me fazem feliz. É um trabalho que eu me deparo com coisas boas o tempo todo, coisa que na educação não é assim, né, que era onde eu trabalhava antes. A gente não trabalha com alegria o tempo todo, a gente trabalha com essa questão do não reconhecimento daquilo que a gente faz, né? Então, o que me motiva na Mary Kay são os desafios, são as pessoas que eu convivo, é estar em conexão com as pessoas o tempo todo, é ter reconhecimento por aquilo que eu faço, é aprender coisas. Detalhe, também outra coisa que eu não falei. Eu vivo de fone no ouvido, ouvindo pessoas que eu admiro na Mary Kay. Então, assim, eu já falei para a Mari que eu quero ter uma equipe, né, Mari? Eu quero dar netos para a Fabiana, né? Bisnetos para a Alessandra. olha, eu mais velha que Bia aí, hein? Então, assim, eu quero montar uma equipe. Então, eu já comecei a pesquisar no YouTube algumas diretoras que dão dicas de como abordar, de como atender, de como conversar. E aí eu vou para a academia, coloco lá meu fone, ao invés de ouvir música, eu fico ouvindo Dani Fontana, fico ouvindo tantas outras, assim, que falam, gosto muito da Paula Poor. Então, eu fico ouvindo, né? Vou lá no YouTube e procuro alguma delas que falam coisas relacionadas à oportunidade e foco no estudo, como eu fazia para aprender sobre maquiagem, para aprender sobre sessão de cuidados com a pele. Então, esse crescimento, acho que é isso que me empolga tanto. Parabéns, Alda, mais uma vez. E eu tenho que dizer, a Alda falando que ela se inspira em várias pessoas. E falou também que no início, enfim, que não era tão assim. E agora ela vai encontrando o que ela quer melhorar nesse processo. E é assim, quando eu comecei lá atrás, eu não imaginava que ia ter uma descendência, assim, olha quantas pessoas estão aqui pelo meu sim lá atrás. Então, isso, assim, é um presente de Deus, mas é também um posicionamento meu, porque no início eu fiz uma sessão e não apareceu ninguém. Desculpa, Fabiane e Tati, que precisou sair porque é aniversário dela. No final, as duas chegaram e falaram, ui, e ainda tá rolando? Tadinha, elas tinham um compromisso, passaram lá no final, e eu falei, não veio ninguém. Olha só, aí a minha diretora me ligou e falou, Alê, como que foi a sua demonstração? Minha primeira demonstração. Primeira, lanche pronto, mesas prontas. E eu falei, não veio ninguém. Tati e Fabiane passaram aqui no final. Eu poderia ter desistido ali, porque aquilo foi um balde de água fria. Horrível, você faz tudo, gente, você espera. Então, o nosso sonho não pode estar nas mãos das pessoas. Não pode. A gente precisa persistir naquilo que você quer. E se vocês estão aqui, Deus colocou vocês aqui por alguma razão, porque eu não acredito em acasos. Não acredito em, por acaso eu caí aqui de paraquedas. Não. Todo mundo está aqui por um acaso. Então, faça valer esse propósito na sua vida, porque às vezes nem financeiro vai ser, mas vai ser um sorriso, uma palavra, um abraço. Não sabemos qual a razão disso. Mas eu sei que a Mary Kay não limita carro rosa. A Mary Kay não limita ganhos acima de 10 mil. Não limita viagens internacionais. Não limita. Tá aí para todas. Então, a gente pode. Eu posso, vocês podem. Todas que estão aqui podem. Estou começando hoje. Pode. Pode. Então, acreditem na empresa que está há mais de 60 anos no mercado, fazendo uma diferença absurda na vida de tantas mulheres. Como a Alda comentou com a gente aqui, ó, que às vezes não é nem o financeiro.
Alda é aposentada, tem outro trabalho, tem um marido que trabalha, nem sei, Alda, eu falando aqui, ó. Trabalha. Talvez a Alda nem precisasse desse financeiro, ela poderia viver sem, mas é muito maior que isso. E a gente sabe que o financeiro conta muito, porque quando a gente vende mais que 10 mil reais, a gente está ganhando mais que 4 mil reais por mês para trabalhar pouquíssimo por semana. Ai, que delícia. Ó, paguei a inscrição online, porque eu vou assistir você descendo daquele palco, eu vou filmar e vou, ó, gritar daqui para você. Eu também vou assistir online. Tô até Filhos arrepiada. Tô até arrepiada. Vamos todas. Fabiana também não vai, não, Fabiana? Não, nós estamos com filhos casando, né, Lê? Os nossos filhos estão. É assim? É assim, Gente, é o mistério do casamento, hein? Eles combinaram de casar. Aliás, é o propósito da nossa vida, formar nossos filhos, e olha o que está acontecendo. Um dos propósitos se cumprindo, glória a Deus por isso. Glória a Deus. Então, parabéns a todas que estão aqui, façam a diferença no dia a dia, não é no ano, não é amanhã. Amanhã na vida de vocês. Mari, fecha essa reunião que é sua consultora aí, sua filha. Ó, vamos tirar parabéns, uma foto, viu? né? Quem tiver no computador aí, galera, por favor, agora rapidinho, assim, coisa de